Meu parceiro, prepara o coração, porque o melhor episódio do ano chegou. Já que hoje o Luffy vai humilhar ninguém menos que o Saturn e o Kizaru ao mesmo tempo. E calma que isso não é tudo, porque no final desse episódio o Vegapunk vai revelar o segredo desse mundo, que o Imu-sama tem tanto medo que descubra. Lá em Egghead, a Bonnie sai devastada da salinha proibida, falando pro Vegapunk que ela viu todas as memórias do Kuma. E o velho tava triste porque ele quebrou a promessa que fez pro pai dela. Até alguns minutos atrás, a Bonnie queria arrancar a cabeça do velho, mas agora ela voltou pra sua forma de criança pra dar um abraço no coroa e pedir desculpas pra ele. Depois disso, o linguarudo pede pra ela estender a mão e entrega um presente de 10 anos do Kuma. Era um colar de safira com formato de sol, e a guria ficou muito feliz porque lembrava o herói dela e do Kuma, Nika, o deus do sol. E o velhote pergunta quem imaginaria que aquele garoto se transformaria em algo assim. A Bonnie pergunta se o Luffy é filho do melhor amigo do Kuma, e o Vegapunk fala que até ele ficou surpreso quando os dois chegaram juntos. E ele conta pra ela tudo o que aconteceu enquanto ela tava vendo as memórias do Kuma. E aconteceu coisa pra caramba, né, já que ela ficou 6 episódios vendo essa bagaça. Mas agora sim chegou a hora que todo mundo esperava. A gente vai finalmente voltar pro presente, onde o pau tá rolando solto, meu filho. A Bonnie tava literalmente na palma da mão do corno do Saturn, falando que a culpa é toda dele. Ele é responsável por fazer o seu pai sofrer tanto e perder toda a humanidade. Os soldados apontam um brinquedo de furar moletom pra menina, e o Sanji tava puto porque ele não conseguia se mexer. E não era só ele, porque os outros dois bunda mole também estavam paralisados. O menino Luffy tava só o pó da rabiola, pedindo comida pra alguém, pelo amor de Deus. Um pedacinho de carne era tudo que ele precisava. E a Atlas fala que ela até arranjaria pra ele, mas ela também não consegue se mexer por causa do poder do Gorosei. Os soldados da marinha informaram que eles capturaram o guarda-costas do Vegapunk, e o Sentomaru, vulgo Big Mac, tinha tomado uma surra antes de ser capturado. O Kizaru também tava arregaçado no chão sem conseguir se mover. E olhando no fundo dos olhos da Bonnie, o Saturn fala que o pai dela tá morto. Já virou estampa de camisa do Vasco. O QG da marinha queria saber o que tava acontecendo, mas os soldados comuns não tinham como saber, já que ninguém abaixo do cargo de Komodoro podia entrar na ilha. Lá no reino da Frozen Let It Go, os moradores liam os jornais e não conseguiam acreditar que o novo Yonkou fez o Dr. Vegapunk de refém. E era praticamente impossível que isso terminasse sem nenhum derramamento de sangue. Lá em Copacabana, eles diziam que Egghead tá mais cercada que Ohara, e perguntavam se o Dr. Vegapunk tava bem. Lá na base do exército revolucionário, o dragão pergunta pra onde o Kuma iria se ele tiver o mínimo de controle sobre seu corpo. E o cabeça de Funko Pop fala que se fosse ele, atacaria Marejoy sem pensar duas vezes. Mas o Kuma com certeza iria pra outro lugar. O Saturn fala que chegou a hora da Bonnie se encontrar com o pai dela no outro mundo. Os soldados se preparam pra disparar e todo mundo tava desesperado. Mas a Bonnie manda ele se ferrar e fala que se ela vai morrer, vai pelo menos levar ele junto. E usou um futuro distorcido de Nika. Nem o Saturn acreditou quando ouviu. Menos ainda quando viu aqueles braços gigantes indo parar na cara dele. E muito menos quando o ataque da menina falhou e não fez nem cócegas. O vagabundo começa a espremer ela ainda mais forte, falando que ela só conhece o nome de Nika por ser filha do Kuma, mas ela não deve ter nem ideia do que é. Falando que ela ainda não deve ter feito a conexão entre Nika e a versão branca do Chapéu de Palha. E fala que ela é mesmo muito burra. Lá embaixo, Luffy tava se empanturrando de McLanche feliz, comendo até o brinquedo que vem junto. O Saturn pergunta quem deu comida pra ele, e os soldados falam que não foram eles. Então Coroa manda botarem as algemas de Kairoseki nele de uma vez. Lá em cima, Bonnie tentava de tudo, mas não conseguia nem mudar a idade do Gorosei. E ele fala que ela não pode fazer nada contra ele, porque foi ele mesmo quem deu esse poder pra ela. E o choque foi tão grande que o nariz da guria até sangrou. Ele fala que foi um experimento, pra ver se eles conseguiam dar poderes a um bebê com um extrato de Akuma no Mi. E a fruta da idade foi um sucesso, mas ela não tem valor nenhum. O verdadeiro poder é que ela pode se transformar em qualquer versão futura possível dela mesma. O canalha zoa ela por acreditar que Nika é real, mas ela fica boladona gritando que ele é real, e que ela procura por ele desde que seu pai foi transformado em um cyborg. Mas o Saturn fala que ela fica fraca desse jeito. É a prova de que ela tá começando a acreditar que Nika não é real. O pai dela também acreditava nessa besteira, e um dia diz pra ele que queria salvar pessoas assim como Nika, como se já não fosse um maldito o suficiente. Ele ainda revela que foi ele quem fez experimentos com drogas na mãe dela, mas ele nem precisa falar que o experimento foi um fracasso, né? O coração da Bonnie começou a bater mais forte, parecendo que ia parar a qualquer momento. Do nada um meteoro cai na ilha e faz uma rajada de vento tão forte que manda soldados voando e até derruba as árvores da floresta. A Bonnie não conseguia parar de chorar, falando que é literalmente tudo culpa do Saturn. E o Vegapunk tava furioso, perguntando se foi tudo um experimento dele. E nem acredita que esse maldito ofereceu um acordo pra salvar a filha do Kuma, como se tivesse fazendo um favor, já que foi ele quem causou tudo isso. Mas o Saturn manda ele se colocar no seu lugar e pergunta se ele se preocuparia com os sentimentos de meros insetos. E pisa fofo no chão, falando que não faz sentido se importar com o lixo. Ó, se eu encontro esse anel de Saturno na rua, ó. Fique esperto que você tá me deixando cheio de ódio, maluco. Lá do outro lado, aquele meteoro, na verdade, era o papai do ano. Os marinheiros perguntam se aquilo era um pacifista, mas perceberam que não, porque esse aí tinha patas na mão. Então era o verdadeiro Bartolomeu Kuma. Ele disparou um Kamehameha que destruiu um prédio na hora. Um soldado avisa que a costa sudeste de Egghead tá sob ataque do Eishichibukai Bartolomeu Kuma. E o chip de autoridade não tava funcionando como de costume. Geral ficou surpreso e o Vegapunk pergunta por que o Kuma tá aqui. Mas o Saturn fala que não tem o que temer, porque não tem como o Kuma tá aqui. É, vai nessa, bobo. Esse Goroseizinho de bosta
bosta tá prestes a sentir o verdadeiro terror. A Bonnie tava com tanto medo que nem conseguia ouvir o que eles falavam. E o Doberman mandava abrirem fogo contra o Kuma, pra ele não chegar no centro da ilha. Tacaram até bola de canhão nas costas do maluco, mas ele não desistiu. Continuou correndo no meio do fogo cruzado, sem parar por nada. Ele até tava quase caindo, mas começou a escutar o choro da Bonnie e tirou forças até da bunda pra seguir em frente. Parecia um tanque de guerra, mandando voando qualquer um que entrasse no caminho. O Saturn fala que ela é muito irritante e ia terminar com ela de vez. Mandou atirarem no pote dela e os paralisados ali embaixo gritaram pra eles pararem. Mas o Kuma finalmente chegou, mirando nas escopetas, explodindo qualquer um que ameaçasse a vida da Bonnie. O Saturn arremessa ela no chão igual um pedaço de bosta, enquanto ela pedia desculpas, porque mesmo depois de todo o esforço do Kuma pra salvar a vida dela, ela ainda vai acabar morrendo. Então o Saturn taca aquela perninha saliente a todo vapor pra destruir a menina. Mas o Kuma chega a tempo, bloqueando o Barão da Pisadinha com as próprias costas. Entrou na frente pra proteger a Bonnie, que não sabia se chorava ou abraçava ele. O Saturn não conseguia acreditar no que tava vendo. Arrancou as garras do ursão e disparou mais uma vez. Mas o homem segura no ar e o barbudo até derruba a bengala, perguntando pro Vegapunk como isso tá acontecendo, já que o Kuma deveria estar morto. O Kuma olha pro Saturn e lembra de toda a desgraça que ele fez ele passar, tendo toda a sua família escravizada e perdendo quase todo mundo que ele ama. Mas ele ainda tava vivo pra lutar pela única pessoa que ele pode proteger. O Saturn fala que ele devia ter virado carne moída, porque assim que o exército revolucionário resgatou o Kuma, ele ativou o botão de autodestruição. Mas como a gente pode ver, ele tá vivinho da Silva e dá um soco reunindo todo o seu ódio acumulado pela vida inteira. Um único soco tão potente e tão pesado que fez o lazarento do Saturn sair voando pra longe. A rapaziada ficou de boca aberta e a Bonnie não conseguia parar de chorar. O socão do Kuma foi tão potente que arremessou o Saturn pra longe e derrubou vários prédios, que caíram em cima daquele bosta, amassando ele igual um pudim. A rapaziada ficou de boca aberta sem conseguir acreditar. E os marinheiros menos ainda, porque ele socou simplesmente uma das maiores autoridades do mundo. Isso aí faz o soco que o Luffy deu no dragão celestial parecer brincadeira de criança. Depois disso, o Kuma caiu de joelho, os soldados foram correndo resgatar o Saturn. A Bonnie continuou chorando e o Chapéu de Palha finalmente conseguiu se mexer. Eles foram correndo pra levar a Bonnie, mas o Sanji falou pra parar, porque o Kuma tava todo travadão, mas conseguia se mexer pra ir até a filha. Mas o pior é o Sanji percebendo que o FBI pode bater na porta dele a qualquer momento, já que agora ele viu que a Bonnie é realmente uma criança. O Kuma abraçou ela e o Frank tava competindo com a menina pra ver quem chorava mais. O Vegapunk não tava entendendo nada, porque ele instalou um dispositivo de autodestruição no Kuma, e depois que o interruptor foi acionado, ele devia estar igual um vegetal sem conseguir se mexer. E nem a ciência conseguia explicar isso. Ele fala que não é a força física que torna o povo bucaneiro especial. Lá do outro lado, o Kizaru tava finalmente conseguindo se levantar, e o Sentomaru todo esbagaçado tava feliz que o Kuma conseguiu. Só que os soldados ficaram desesperados porque não achavam o Mugiwara em lugar nenhum, e não sabiam como relatar que ele fugiu. Depois disso, o Kuma foi desligado de vez e a Bonnie agradece por tudo que ele fez. Ela sabia de tudo porque viu as memórias dele, todos os momentos tristes e felizes que ele viveu, e com uma cachoeira de lágrimas nos olhos, disse que tava muito feliz de rever ele. Disse que a mãe dela era uma mulher incrível, que apoiava ele sempre e saía na porrada com qualquer um que mexesse com ele. Ele ainda foi vacilão por ter dado um fora na Gine quando ela pediu ele em casamento, mas sabe que foi tudo pelo bem dela. E agora, Bonnie sabe que o Kuma nunca parou de pensar nela nem um único segundo. Também sabe que ele escreveu várias cartas pra ela, mas nunca chegaram por causa da salafraia da Alpha. Ele contava tudo o que fazia enquanto rodava o mundo e que tava impressionado com as invenções do Dr. Vegapunk. E não via a hora de sair uma aventura com ela. A guria deu um abraço nele, falando que mesmo que todos chamem ele de tirano, ele é a pessoa mais gentil do mundo. E pode ter certeza que ela nunca vai esquecer disso. Enquanto isso, os marinheiros continuavam tentando desenterrar o Saturn, que começou a liberar uma energia tão monstruosa que mandou todo mundo voando pra longe. A rapaziada ficou em choque porque achavam que o Gorosei já tinha virado estampa de camisa, mas ele saiu de lá na sua forma de aranha e pousou igual um herói da Marvel. Só que de herói esse velho safado não tem nada. O braço dele foi arrancado e nem esse corno tava conseguindo se regenerar. Ele pergunta pro Vegapunk se foi ele quem fez isso, mas o velho fala que pra ele isso foi o poder do amor. O chifrudo fala que isso não passa de um erro e começa a se regenerar de novo. O chifre dele fica lustradinho e o braço novinho em folha. O cozinheiro de boteco pergunta como o corpo dele se regenerou tão rápido. E agora que o Gorosei tava zero bala, ele disse que não precisa mais do Kuma e lançou as garras pra cima dele de novo. Só que o Sanji chegou dando uma bicuda pra parar aquele velho barbudo. O Frank grita que o Kuma também ajudou muito eles várias vezes e preparou um raio laser pra explodir aquele vagabundo. Mas o Kizaru se levanta falando que eles cresceram muito. O robozão perfura o Saturn e manda ele pro inferno, mas o Borsalino brota atrás dele, mandando ele mostrar como ele ficou forte. E deu uma voadora na boca dele, arremessando no chão igual um cocô de pombo. A Bonnie fala que o Kuma não tá se mexendo e o Vegapunk pede pra Atlas carregar ele até o laboratório. Ela leva ele nas costas e o cabeça de maçã fala pra deixar que ele cuida do Saturn, porque eles deviam cuidar da Bonnie e do Kuma. O Kizaru pergunta se vai deixar eles fugirem, mas o Saturn não tava nem aí. O Vegapunk chama ele de covarde porque não tem coragem pra acabar com ele, e ainda chamou ele de Borsalino e lembrou de quando eles se divertiam muito como melhores amigos. Lá no navio, o Doberman ouvia a ordem do Saturn de castigar aqueles que desafiarem o governo mundial, ou seja, ele tava convocando nada menos que um Buster Call. Essa ilha foi considerada uma ameaça ao governo e vai receber um chamado da destruição pra acabar com tudo. Só que dessa vez eles nem iam ter que esperar os navios chegarem, porque já estavam todos cercando Egghead e já estavam prontos pra queimar a ilha inteira até não sobrar nem mesmo uma única alma viva dentro dela. O Vegapunk ficou desesperado quando ouviu o Buster Call. O Saturn fala que é aqueles que estudam o segredo do mundo, os que carregam o sangue de uma raça perdida e aqueles que despertaram um deus antigo devem ser completamente obliterados. Depois disso, o Buster Call foi finalmente
acionado. E o Vegapunk fala pro Saturno retirar a ordem, porque essa ilha é o futuro da humanidade. Os marinheiros corriam desesperados pra evacuar a ilha e queriam saber o que tá acontecendo lá no centro pra gerar uma loucura dessas. Enquanto isso, a rapaziada fugia com o Kuma nas costas da Atlas. O Vegapunk continuava insistindo, mas a gatinha da Doll interrompeu, pedindo pro São Saturno e pro Kizaru e pros seus navios, porque a ilha vai ficar perigosa. Só que o Chifrudo disse que eles vão ficar ali até os preparativos estarem completos. Deu a ordem de começar o bombardeio e a Doll nem acreditou. E o Kizaru mandou ela embora se não quiser virar panqueca. O Vegapunk pergunta se eles não vão resolver tudo só matando ele, já que a guerra é de guarda as descobertas mais incríveis de toda a ciência. E destruir a ilha acabaria com todo o progresso científico dos últimos 100 anos. E ainda implorou pro Kizaru, que mal conseguiu olhar na cara dele. O Saturno pergunta se ele ainda tá escondendo mais alguma coisa deles e diz que eles não precisam desse progresso. O Vegapunk implora de novo pelo bem da humanidade, mas o corno fala que esqueceu de contar do navio que fugiu ontem da ilha, que ele já deu a ordem pros soldados perseguir e destruir eles, já que lá podia ter alguém que saiba sobre o século vazio. E pra garantir que ninguém sobrevivesse, ele mandou um navio de guerra pra fazer picadinho deles. O Vegapunk fica puto porque eles eram inocentes que não sabiam de nada, mas eles eram cúmplices assim como o povo de Ohara, que violou a lei e teve o que merecia. Por isso todos eles junto dessa ilha merecem ser apagados. Que cientista bacana esse tal de Saturno, hein? Só regresso pro mundo. Os navios já estavam quase todos preparados e prontos pra disparar. O Chapéu de Palha aproveitou pra fugir pelo foguete a vácuo, enquanto o Vegapunk distraiu os inimigos. A Bonnie perguntou o que vai acontecer com o Vegapunk, mas o Sanji manda ela não se preocupar, porque ele vai buscar o coroa. Depois disso ligou pra Nami pra saber como estavam as coisas, e explicou que o Saturno invocou a merda de um Buster Call. O Chopper e o Sop estavam desesperados, falando que não aguentam mais esses chamados da destruição. Mas imagina a Robin, que já vai ter seu terceiro, já que ela sobreviveu a um com 8 anos de idade. O Chopper vai falar pra ela continuar descansando, e a Nami pergunta se o Luffy tava lá embaixo. O Sanji não sabia onde ele tava, mas devia estar bem. O Zoro ainda tava batalhando com o Rob Lute, e o Jinbe foi lá pra ajudar o Zorão a não se perder na volta. O problema é que eles não podem mais usar o Vega Force pra carregar eles até o mar, já que ele foi destruído pelo Kizaru. Mas ela disse que o Brook teve uma ideia pra fugir de lá. Enquanto isso, o Esqueletão tava rachando o bico, falando que carregar o navio sobre a terra é moleza pra ele. E ele fala que ele é um gênio, porque desse jeito vão chegar na saída rapidinho, já que ele congelou as nuvens pra fazer o navio deslizar. Só que ela pergunta como eles vão frear o barco, e o Esqueletão fica com cara de paisagem, e tomou um porradão quando disse que não pensou nessa parte. Ela gritou que eles iam despencar se não fizer nada. Enquanto isso, os navios continuavam cercando a ilha, e o Doberman fala que a barreira ainda tá de pé. Então deu a ordem para as embarcações destruírem a fábrica central e a cidade de Egghead. E finalmente o terrível Buster Call começou. Era tiro, porrada e bomba pra todo lado, e a cidade começou a ser completamente obliterada. Enquanto isso, Luffy continuava enchendo a pança e comendo igual um hipopótamo. Os soldados perguntam se aquele era o Chapéu de Palha e mandaram prender o Yonkou, mas foram atingidos pelas bolas de canhão antes de conseguir fazer qualquer coisa. As bombas não paravam de chegar e os soldados gritaram pra esperar porque eles ainda não fugiram. Pra piorar, ainda tinham pacifistas mandando os raio lasers que deixavam a cidade completamente em chamas. O Vegapunk só via toda a desgraça acontecer bem diante dos seus olhos, sem acreditar que todo o seu esforço estava sendo jogado no lixo. Ele não podia fazer nada. O futuro da humanidade estava condenado e seus sonhos foram destruídos. O Saturno mandou o Kizaru fazer o que ele tinha que fazer, e segurando o choro, ele caminhou na direção do Vegapunk pra executar o maluco, pra executar seu melhor amigo. O Sanji chega perguntando que merda o Vegapunk tá fazendo ali ainda. O grupo da Atlas estava fugindo pelo foguete a vácuo, mas felicidade de pobre dura pouco, porque o Kizaru brotou do lado deles e mandou uma chicotada de luz que partiu os tubos no meio. A rapaziada saiu voando e o Sanji foi a milhão gritando que vai salvar a Bonnie. O resto que se lasque. O corno do Saturno fala pros pacifistas que os alvos são a Bonnie e o Kuma, e eles preparam mísseis para exterminar os dois. Mas os pacifistas reconhecem a Bonnie e ficam indecisos. O verdadeiro Kuma abraça a Bonnie no ar e o Saturno fala que isso é muito irônico, já que o Kuma se sacrificou para salvar a Bonnie, e agora o próprio clone dele vai matar ela, e diz que esse era um fim digno para esses insetos. O Vegapunk via a Bonnie caindo e diz que quando ele soube que ela tinha virado uma pirata, ele tremeu na base, porque sabia que um futuro horrível ia esperar por ela, já que podia chegar uma hora que os pacifistas com o rosto do pai dela fossem ordenados a fuzilar ela. Só que lá do lado de fora, os marinheiros tinham falhado em destruir os pesquisadores em fuga, e seus navios tinham sido completamente obliterados. Em seus últimos respiros, um deles mandou avisar o Kizaru que um certo alguém tá indo direto pra Egghead. A cidade de Egghead tava sendo toda destruída, e do nada a Toei meteu um fucking 3D no anime, mas beleza. Tava quase explodindo aqui em casa junto com essa qualidade toda. Os marinheiros apontavam seus brinquedos de furar moletom pro Luffy modo baleia, e ele manda eles tentarem a sorte se acham que são páreos pra ele. O pivete começa a roncar igual uma moto e faz uma super digestão que faz seu corpo voltar ao normal na hora. E o gordinho ele já queria aprender a técnica pra comer tanto sem engordar, só se perguntando pra onde foi parar toda a comida. Do nada as bombas começaram a chegar onde eles estavam. O menino Luffy dá um sorrisão e os cabas estavam sendo engolidos pelas chamas. Perguntaram onde foi o Chapéu de Palha e só começaram a ouvir uma risada junto dos tambores da libertação. O marinheiro fala que mesmo ele sendo um Yonkou, tá em menor número. Então no 3 eles iam todos juntos pra prender ele com Kairoseki. Pegaram suas algemas, mas antes de conseguir terminar de contar, o chão começou a balançar igual um pula-pula. Jogou todo mundo pra cima e deram de cara com o molecote fazendo cosplay de Jack Frost. Jogou todo o pó branco no cabelo, mas desse jeito parece que ele cheirou um pouco também. Ele fica pulando igual um moleque de 5 anos. E os soldados que estavam cheios de coragem até agora há pouco aproveitaram pra meter o pé de lá. Lá nos navios continuaram mandando as bolas de canhão na ilha. E eu não consigo tancar esse CGI não, que vai de 3D pra 2D em 1 segundo.
segundo. Lá no centro, o Vegapunk viu a rapaziada caindo do céu igual cocô de pombo. Então ele ligou pra Atlas pelo seu walkie-talkie, mandando ela salvar a Bonnie e o Kuma. O resto que se lasque. O Saturno ordenava que os pacifistas atirassem nos dois, e o Sanji continuava subindo em câmera lenta pra salvar a menina. A Atlas chega na Bonnie e fala pra ela escutar com atenção. A guria fez uma cara estranha, mas seguiu as instruções. Virou pros pacifistas, mandando eles não atirarem e ajudar eles a escapar da ilha. Ninguém entendeu foi nada, e os soldados na costa da ilha falaram que ouviram alguma coisa. E depois disso, os pacifistas simplesmente obedecem e viram os lasers pra cima dos navios da marinha. O jogo literalmente virou em 5 segundos. E agora todas as armas da marinha estavam viradas contra eles mesmos. Mandaram um Kamehameha que explodiu os navios, e esse pedaço de pau em 3D quase atravessou a tela do meu PC. O Vegapunk fica aliviado que deu certo, e todas as embarcações começam a ser destruídas uma atrás da outra. O velhote fala que o único medo dele com tudo isso é que a Bonnie virasse pó pelas mãos do próprio pai. Ele simplesmente não podia permitir que isso acontecesse de jeito nenhum. Foi por isso que ele programou todos os pacifistas clones do Kuma pra obedecer às ordens da Bonnie, com um chip de autoridade ainda maior que as maiores autoridades do mundo, que são os Goroseis. Desse jeito o Kuma ia estar sempre do lado dela. Só que depois disso ele foi apunhalado pelas costas, com aquelas garras pontudas do Saturn. Tentou fazer cosplay de Ace com um rombo na barriga, mas o Saturn é vesgo e acertou só os peitinhos dele. A rapaziada fica maluca e o corno barbudo manda o Kizaru eliminar eles imediatamente. O Borsalino se teleporta, mandando uma chuva de tiros, que deixa eles igual uma peneira cheia de buracos. O Sanji dispara pra cima do almirante com uma voadora, mas ele desvia e fala que vai cortar aqueles dois ao meio. Mas falou pra Bonnie nem se preocupar, porque ele vai ser rápido e não vai doer nadinha. O fritador de ovo ativa o modo turbo e corre a 300 por hora, mas nem deu tempo, porque eles só ouviram uma risada cabulosa e um soco gigante chegando pra atropelar o Kizaru igual um trem-bala. O Lanterninha foi beijar o chão e o Luffy recolheu o braço dele. O molecote é tão sinistro que ele acertou essa porrada lá do chão enquanto pulava igual uma pulga, falando que agora que tá com a barriga cheia vai usar 100% da sua força. Transformou a ilha inteira em um brinquedão de festa que não parava de dançar. O Saturn não tava entendendo nada porque o chão parecia uma gelatina e o pivete pulava de um lado pro outro igual uma perereca. A gurizada caiu lá de cima, mas ao invés de se espatifar no chão ficaram ilesos, mas ainda estavam bem na frente do Big Boss, que tinha acabado de mandar o Vegapunk tirar um ronco. Os soldados estavam tão distraídos com a ilha saltitando que até esqueceram que estavam sendo bazucados. O Kizaru se levanta daquela pancada e a Bonnie vai correndo até o velho cabeça de maçã. Ela fica aliviada que ele ainda tava respirando e grita pra eles fugirem, mas o chifrudo do Saturn manda eles nem perderem tempo, porque o destino dos insetos é sempre o mesmo. Do nada começaram a ouvir uma batida que deixou todo mundo em choque. O Luffy liga sua JBL, que começa a tocar um pagodão sinistro, que faz até o MF acordar do seu soninho da beleza de 200 anos. A Bonnie começa a ouvir aquela música e já lembra da dança de Nika que seu pai ensinou, a mesma que eles dançavam junto todas as noites. O Kuma diz que um dia Nika ia aparecer rachando o bico e requebrando o bundão. O Vegapunk pergunta se ela ainda não tinha percebido, mas ele também não tinha certeza até ver com seus próprios olhos, que o mesmo Luffy do chapéu de palha que o Kuma tanto protegeu era ninguém menos que Nika, o deus do sol. E quando a Bonnie viu o molecote naquela pose, não tinha mais dúvidas. Começou a chorar porque o Kuma tava certo esse tempo todo. E o Vegapunk fala que esse Buster Call não vai adiantar de nada, porque há muitos e muitos séculos pessoas do mundo todo estavam esperando por ele. Enquanto isso, tinha um navio enorme chegando em Egghead. Os navios da marinha estavam caindo um atrás do outro, sem ter o que fazer. O mano no mastro avisa que tinha uma coisa se aproximando, mas não era uma Sea Beast Weapon. Se depararam com um navio imenso e mandaram avisar todas as tropas. Os escudos e bandeiras vikings acabaram com todas as dúvidas que alguém podia ter. Todo mundo pensou que eles tinham sido dissolvidos há mais de 100 anos. Mas esse navio só era gigante porque os membros dele eram mais gigantes ainda. Estavam prestes a atropelar todas as tropas da marinha, que se juntaram pra mandar uma chuva de bombas pra cima deles. Só que quem estavam se machucando eram as bolas de canhão que nem arranharam o barco. Perguntaram o que diabos os gigantes estavam fazendo aqui. E lá de cima saltaram ninguém menos que os guerreiros gigantes Dory e Brog pra brincar de gangorra e mandar aqueles soldadinhos meia boca voando. Sacaram suas armas e destruíram aqueles navios de guerra como se fosse um barquinho de brinquedo. O Brog fala que eles vieram buscar o chapéu de palha e o Dory tava ansioso pra ver o deus do sol. Agora a porradaria vai rolar solta, meu parceiro. Os marinheiros saíram correndo desesperados depois de ver os gigantes. O Brog meteu uma machadada no chão que jogou os caras pra cima igual um brinquedo. Os dois pularam pra ilha de Egghead gritando que vieram buscar o chapéu de palha. Seus companheiros chegaram logo em seguida atropelando a marinha e embarcando na ilha. E os dois mandaram eles cuidarem desses navios irritantes ao redor da ilha. O Kashi e o Oimo já assumiram o comando e deram uma investida que foi destruindo os navios como se fossem barquinhos de brinquedo. Os soldados da marinha perguntavam por que todos esses guerreiros gigantes de tempos antigos estão nessa ilha. Tentaram mandar bolas de canhão pra parar eles, mas outro navio foi exterminado antes de conseguir fazer qualquer coisa. Os guerreiros fatiavam os navios de guerra um atrás do outro e estavam virando o pesadelo de todas as tropas. Lá de cima das nuvens, o Usopp tava vendo os gigantes e gritando que seus mestres chegaram. Mas com esse tamanho todo nem precisava de um binóculos pra enxergar eles, né? E ele tava preocupado, achando que nunca mais veria eles, mesmo se eles fossem pra Elba. Lembraram de quando o mundo inteiro temia os piratas gigantes, mas eles se separaram por causa de uma briga entre os dois capitães Dory e Brog. Os chapéus de palha se encontraram com eles em Little Garden no meio dessa disputa, que já acontecia há tanto tempo que eles até esqueceram o motivo. E lá, o Usopp falou que queria ser um bravo guerreiro do mar assim como eles. Já o Oimo e o Kashi eles conheceram quando eram guardas dos portões de Enies Lobby
lobby por 50 anos. E agora todos eles estavam aqui reunidos em Egghead pra ajudar a rapaziada a escapar desse inferno. O Edson nem acredita que eles tinham aliados tão fortes assim, e diz que eles devem ter vindo depois de ler as notícias na versão do governo. E agora todos eles vão se preparar pra fugir. A Nami pergunta onde o Brook tá, mas só ouviu os gritos da Lilith. E o esqueletão fala pra ela ficar tranquila que ele já tá chegando com o Sunny. Ele tava na maior paz e ainda nem tinha pensado em como parar o barco. A Lilith grita que se eles caírem da ilha, vão bater na barreira e explodir. Enquanto isso, o Zoron tava tendo um duelo até a morte com o Rob Lute. E o Jinbe voava igual um peixe-boi pra ir ajudar o homem. O Zoro manda o tigrinho parar de encher o saco porque ele tá com pressa. Mas o safado fala que só o vencedor pode dizer isso. Partiu pra cima de novo com aquelas garras afiadas, falando que ficou sabendo que o espadachim é um fardo e tá atrasando seus companheiros. O Zoro desvia de uma bicuda e defende esse tarado que tava louco pra cortar alguém. O Lute fala que eles são um bando de idiotas que não são capazes de abandonar nenhum membro. Então, enquanto o cabelo de mato estiver respirando, os chapéus de palha vão continuar presos aqui. Só que essa lógica dele tá completamente errada, né? Porque se por algum milagre ele conseguisse matar o Zoro, os chapéus de palha iriam desafiar até o capeta pra se vingar. Lá embaixo, mais de 30 barcos da marinha já tinham sido afundados, e o vice-almirante Red King mandava os barcos pequenos e médios recuarem e deixar só os navios de guerra avançar. Mandou atirar nos pacifistas, mas tava incrédulo que tinham que atacar suas próprias armas. Enquanto isso, lá no meio da floresta tinham dois malucos tenebrosos, simplesmente Van Algor e Katarina Devon perdidos ali como se nada tivesse acontecendo, e pensando em como eles podiam deixar essa briga um pouco mais apimentada. Lá no centro, a Bonnie não conseguia acreditar no que tava vendo, e o Luffy pergunta por que ela tá chorando igual uma bebezona ali, mas ela fala que é claro que ela tá chorando porque ela tava procurando por ele esse tempo todo. O Luffy pergunta se ela bateu a cabeça porque ele tava com ela o tempo inteiro, mas ela fala que não sabia que ele era o Nika, só que o moleque não fazia ideia do que ela tava falando, e ela conta que sempre quis dar socos de borracha como ele. Aí ele lembra daquela vergonha que ela passou agora há pouco, dando um soquinho fraco no Saturn, só que ela grita que quer ver os murros de verdade, já que ele é o bonzão, e manda ele socar a cara do velho barbudo pra dar o troco pelo Vegapunk. O Luffy não tava entendendo nada, e os olhos dele até pularam pra fora quando viu o cientista caído no chão com um rombo no peito. O Saturn fala que esses insetos não merecem nada mais que a morte, mas o Luffy discorda e fala que vai tirar todo mundo dessa ilha, mandando a Bonnie aprender como é que dá um soco de verdade. Já tava preparando um porradão até o Saturn dar um tiro de haki invisível que parou o moleque, mas é claro que ele não desistiu e voltou girando igual um helicóptero e perguntando que história é essa dele machucar seu amigo. Meteu uma metralhadora do alvorecer de borracha que esfolou a cara do maldito do Saturn, mandou uma chuva de socos que afundaram na cara desse vagabundo miserável, e a Bonnie só observava o guerreiro da libertação que vai salvar esse mundo um dia. O Gorosei já tava quase virando panqueca de tanto soco que ele tinha tomado, e o Luffy ainda finalizou com uma porrada esmagadora recheada de haki pra mandar o Saturn voando pra trás enquanto fazia um moonwalk do Michael Jackson. E depois de arrebentar aquele lixo nos prédios, ele voltou a rir como se nada tivesse acontecido. A Atlas grita que essa é a chance deles fugirem e mandou a Bonnie ativar a função de flutuação pra voar sobre a ilha. A menina pede pro Vegapunk ir com eles, mas o velhote fala pra ela na frente, porque ele é especialista em medicina e sabe que se ele se mexer agora vai morrer. Mas o Kizaru aparece de novo, falando que ele vai morrer mesmo sem se mexer, e já mandou um laser mortal pra eliminar dois coelhos com uma cajadada só. Mas o fritador de pastel chega dando uma mitada a cada 20 anos e defendeu aquele Hadouken com um simples chute. O Borsalino fica de queixo caído e o Frank mais ainda, gritando que aquele era um raio laser. Mas o Sanji fala que pra ele tanto faz porque o amor é mais forte do que a luz. E espero que esse amor todo seja pelo Vegapunk, se não se prepara pra virar mocinha na cadeia, meu parceiro. O Kizaru fala que se isso fosse verdade, não existiria física. O Gado Supremo manda o Frank não deixar a Bonnie se machucar e meteu o pé dali que ele cuida do Lanterninha. A Bonnie não queria ir sem o Vegapunk, mas o velho fala que ela precisa ir com o Kuma, e eles vão voando pro litoral nordeste. O Luffy começa a rachar o bico enquanto quicava, falando pro Sanji que isso foi incrível, e o Kizaru fala que vai perder a moral se for embora sem a cabeça dos dois. Mas o fritador de ovo fala que é só ele escrever um pedido de desculpas pra marinha que tá tudo certo. O Saturn tava enterrado no meio dos escombros, e a Katarina chega perguntando se não é um dos 5 anciões. Perguntou que tipo de poder é esse e disse que nunca viu um dos anciões descer em pessoa pro mundo inferior, mas isso ia ajudar muito. Botou a mão na perna dele e disse que a missão tava cumprida. O Saturn pergunta por que eles estão aqui. Ele nunca imaginou que os selvagens do nível 6 de Impel Down seriam pau mandado de alguém, mas ela fala que o Teach é especial, assim como a linhagem dela. O Barbudo fala que eles estão sempre tramando planos malignos e pergunta mais uma vez o que eles querem, e a resposta do Van Algor foi nada menos do que o mundo. Eles querem dominar o mundo. O Saturn tenta esmagar eles, mas os dois metem o pé de lá. Afinal, a missão já estava completa. Agora que ela encostou e podia se transformar em ninguém menos que uma das maiores autoridades do mundo. A Nariguda pergunta se o Algor não podia ter teleportado eles pra mais longe da ilha, mas ele fala que ainda tá em treinamento. Só que atrás deles estava sem dúvidas um dos personagens mais feios do anime. O Caribou tava chorando horrores e pedindo pra eles esperarem. Disse que não esperava ver essas duas lendas aqui, Van Algor supersônico e Katarina Devon, a caçadora da lua crescente. Contou que ele foi pro mar com o desejo de ser como ele. O sonho dele é ser um dos homens do Teach, o Barba Negra, e implorou pra que eles deixassem ele ver o capitão. O Caribou fala que tá muito feliz de conhecer os piratas do Barba Negra, e ele tava esperando por esse momento a vida inteira. Disse que tem uma coisa que o Teach vai amar saber, então se eles apresentarem ele ao capitão, vão ganhar créditos com ele. Mas o Algor aponta o brinquedo de fora moletom pra ele, e o
Gosmento fica desesperado, falando que não é inimigo deles e que esse encontro é obra do destino. O Sniper queria saber o que um pirata como ele faz em uma ilha do governo. Disse que o capitão tem muitos assassinos atrás dele, mas o Caribou jura que não é um deles. Falou que se matarem ele agora, o Tite vai quebrar a cara deles. E isso só deu mais vontade ainda pro Algor puxar o gatilho. Ele fala que tem informações que ninguém mais tem. Só que a Catarina fala que é só um blefe de um idiota tentando salvar a própria pele. Mas ele tem certeza que essas informações vão chacoalhar o mundo inteiro. Eram sobre as armas da antiguidade com o nome dos deuses antigos. Uma delas era Poseidon, que é o poder da princesa Shirahoshi. E a outra é Plutão, que tá escondida no país de Wano. E provavelmente ele e o Chapéu de Palha são os únicos que sabem onde essas armas insanas estão. O Van Algor pergunta o que ele sabe, mas é claro que ele não podia falar aqui. E diz que se deixar ele conhecer o Tite, vai dar todas as informações que tem. Enquanto isso, lá na costa da ilha, tava uma guerra intensa entre os pacifistas e os navios da marinha, que continuavam sendo destruídos um atrás do outro. Os marinheiros até tentavam revidar, mas o escudo de bolha dos pacifistas era tão forte que ignorava completamente as bolas de canhão. Eles tentam recuar, mas os pacifistas não perdoam ninguém e continuam mandando lasers que devastam geral. O vice-almirante Doberman manda os navios se afastarem da costa, porque eles não tinham chance nenhuma contra os robozões, e vai ser impossível destruir Egghead se não recuperarem o controle deles. Os outros vice-almirantes começaram a reclamar que só acontece desgraça nessa ilha, e queriam cancelar o Buster Call agora que os gigantes chegaram em Egghead. Mas o Guillotine fala que foi o Vegapunk que deu a autoridade dos pacifistas pra uma pirata, por isso eles têm que fazer de tudo pro velho sofrer, e se arrepender de ter traído o governo mundial. Então o novo plano era recuperar o controle dos pacifistas, e pra isso eles precisavam eliminar a pirata Jerry Bonnie. O vice-almirante Tosa já tava apostando corrida com eles, tentando chegar mais perto pra executar a menina. Eles percebem que o marinheiro tá se aproximando, e usam a potência máxima das botas Dom, mas o Frank não tava acostumado com essa velocidade toda, e quase deu de cara no chão pra comer um pouco de terra. Depois de voar igual barata tonta, ele recupera o controle, e tem que fazer zigue-zague entre as árvores pra não virar um pica-pau. O Tosa já era mais bruto e quis provar que ele não era só cafofo, e saiu derrubando as árvores igual um urso raivoso. E se ele fez isso com uma árvore grossa dessas, imagino que ele não faz com a magrela da Bonnie. Ele fala que essas garras são 10 Shigans que podem destruir até armaduras. Finalmente consegue se aproximar e prepara uma mordida do Tosa pra arrebentar a coitada. Mas no último segundo, um machado enorme cai bem em cima dele. A rapaziada não tava entendendo nada, aí só viram o Brog e o Dory sorrindo igual dois psicopatas. Eles ficam em choque perguntando o que os gigantes estão fazendo nessa ilha, porque eles já estão sem tempo e ainda aparecem mais inimigos. O Brog pergunta quem são eles. Ele pesquisou os novos membros nos cartazes de procurado, mas não conhece nenhum deles. Então pergunta se eles são trabalhadores de Egghead. O Dory fala que eles vieram pelo Chapéu de Palha. E o Frank pergunta o que eles têm contra o capitão dele, mas o gigante responde que eles não têm nada além de gratidão, já que eles são os guerreiros de Elba. Então se forem companheiros do Luffy, vão proteger eles a todo custo. Os outros gigantes chegam falando que são todos aliados, e o Frank fica pistola porque tava quase se borrando nas calças de tanto medo. O Brog pede desculpas falando que é culpa dele e os gigantes racham o bico. A Bonnie aproveita pra contar que o Luffy, o Sanji e o Vegapunk ainda estão no centro da ilha e pergunta se eles podem ajudar. E o Big Mac fala que é claro que sim. Então a rapaziada pega uma carona com os grandões até o navio deles. O Barbudão manda deixar tudo com os capitães, e o Frank pergunta se são eles que o Soap vive chamando de mestres. Lá no mar, os vice-almirantes estavam putos que perderam a comunicação com o Tosa, e falam que ele deve ter sido derrotado ou se deparou com um gigante, que vamos ser sinceros, é quase a mesma coisa, né? A não ser que esse marinheiro chamasse Levi Ackerman. Aí o gigante ia tremer na base. O Ponsky tava indo pra ilha e a Bluegrass tava indo pelo mar, enquanto a gatinha da Doll foi voando e pegou uma carona com a véia cebosa. Se essa mulher não tivesse o pulmão preto de tanto fumar, eu até casava com ela. A véia da dentadura pergunta se ela já lutou com algum gigante, e a Doll fala que 2 décadas atrás o chefe dela era um gigante, e a Bluegrass fala que o Saul era muito forte mesmo. O gigante, que parecia um castor, pergunta onde estão os outros membros da tripulação, e quando o Frank conta que eles estão no laboratório acima das nuvens, ele já tava achando que eles estavam em Skypiea. Lá em cima o Saturn tava só o pó da rabiola. O corpo dele começa a tremer e ele se transforma num satanás mais feio do que já era, e por onde a Dona Aranha andava apodrecia tudo. O Luffy vai correndo perguntar se o Vegapunk tava bem, mas o coração do velho já tava quase se aposentando de vez. O moleque fala que se o Coroa não lutar não vai conseguir, mas ele ia morrer de vez se mexesse. O Kizaru fala que eles só dão dor de cabeça, e o Sanji fala que já tá na hora dele ir pra casa e parar de encher o saco, mas o Saturn volta parecendo uma feminista do Twitter pronta pra te cancelar. O Luffy fala que prometeu que ia ajudar o tio da maçã a escapar da ilha, mas o Vegapunk fala que ainda tem uma coisa que ele precisa proteger. Ele queria contar pra Bonnie sobre a autoridade dela quando ela fosse mais velha, e pediu pra cuidarem da guria porque a vida dela corre um risco enorme. O Sanji fala que o Saturn parece cada vez menos humano, e percebe que ele tava envenenando e apodrecendo tudo que toca. O Gorosei mira nos dois distraídos ali, e o Sanji grita pra tomarem cuidado, e salvou o velho antes que fosse esmagado e virasse pó, mas ele não podia se mexer muito pra não perder mais sangue ainda. O Sanji desvia de mais uma, e o Luffy se prepara pra dar o troco, e com 2 mãozadas gigantes ele bate palma e começa a zoar com a cara do Saturn, que fica furioso e tenta acertar o moleque de tudo que é jeito. O capitão manda o Sanji tirar o velho daqui, parou na frente do Gorosei, que já queria atrapalhar, e diz que esse chifrudo não é páreo pra eles. O Cornão fica full pistola e o Luffy desviou de todos os golpes enquanto ria da cara dele, fazendo o Saturn de idiota enquanto os dois fugiam. O Vegapunk fala que já chega, mas o Sanji manda ele calar a boca,
e tomou só uma solada no meio da fuça pra ficar esperto. O Coroa voou e o cozinheiro de boteco percebeu que agora ferrou, porque o Kizaru enfiou a espada nas costas do Vegapunk e abriu um buraco enorme no peito dele, fazendo ele cair duro no chão. O Sanji e o Luffy gritam desesperados e os sinais vitais dele começam a cair disparadamente. O Luffy manda o Sanji levar logo o Vegapunk pro outro lado da ilha, e com um buraco ainda maior no peito ficava cada vez mais difícil do velho sobreviver. O Borsalino já tava indo atrás deles, mas o Luffy não ia deixar. Começou a ficar gigante enquanto chamava eles de bando de desgraçados. Agarrou o Kizaru no meio do ar com a mão direita, desviou da patada e segurou a cabeça do chifrudo, fazendo esses dois safados sentirem a verdadeira força de um Yonkou quando tá com raiva. Começou a esmagar os dois, falando que eles não vão a lugar nenhum. O Vegapunk começou a rir do molecote, botando os marmanjos pra chorar, e em suas últimas palavras ele disse que não sobra nada pros Betinha. O coração dele parou de bater de vez e o Sanji chama ele igual louco, falando que ele precisa aguentar e pergunta por que ele tá sorrindo. Mas depois disso uma gravação começa a passar pelo mundo inteiro. Ele se apresenta como o Dr. Vegapunk, um cientista humilde e genial, e fala que a mensagem que ele tá prestes a deixar vai chocar o mundo todo, e é nada menos que a verdade oculta sobre o mundo. E o episódio acaba. No próximo episódio a transmissão misteriosa vai passar por todas as cidades do mundo, e enquanto o pau tá rolando solto em Egghead, os Goroseis vão fazer de tudo pra impedir essa transmissão, porque eles não podem deixar que o Vegapunk revele a verdade, mas nem ferrando. O título do próximo episódio é O Plano Secreto de Vegapunk, uma transmissão mundial tensa. Mano, que episódio absurdo foi esse? Infelizmente o nosso velho cabeça de maçã foi fazer cosplay de Ace, mas o que ele tá prestes a revelar pode fazer que o governo mundial destrua o mundo inteiro, pra que não sobre nenhuma testemunha. Se você também tá ansioso e quer que eu traga o próximo episódio, já comenta aqui One Piece 1142, pro YouTube entregar essa obra-prima pro máximo de pessoas possíveis. Já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 826 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá insano, meu parceiro. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.